a partir de agora, estamos aqui iniciando o nosso encontro sobre o estudo dos postulados da doutrina dos espíritos, e durante esse período estamos falando sobre os corpos espirituais. Na semana passada, nós iniciamos falando sobre os corpos inferiores. Dividimos os corpos, são 7 corpos, nós os dividimos em corpos inferiores e corpos superiores, né? A gente tem essa divisão. Por que a gente divide? Na verdade, não somos nós, né? Por que a espiritualidade divide em dois blocos? Porque os primeiros, os considerados corpos inferiores, estão ligados à nossa personalidade, estão muito ligados ao nosso ego, que é uma estrutura variável, não é? Por isso que eles são chamados corpos mutáveis, são corpos variáveis. E nós temos alguns corpos que eles não são, eles são invariáveis. O que a gente vai fazendo é chegando naqueles níveis, que aí são os corpos superiores, tá joia? Então nós iniciamos falando sobre os dois corpos materiais, que seria o corpo físico e o corpo etérico, ou corpo vital, não é? Só para a gente recapitular um pouco, para a gente também não se aprofundar nesses dois, o corpo físico é aquele que a gente consegue enxergar quando a gente olha no espelho, que as pessoas enxergam, né? O corpo feito de matéria densa. Este corpo, ele tem a função dele é dar ao espírito a possibilidade de experimentar a vida material e, através desta vida material, progredir, tá certo? A progressão através dos corpos da existência física, ela é mais rápida. E este corpo, ele tem uma durabilidade gerado no ato da fecundação, e durante o processo, após o desencarne, esse corpo vai retornar para a parte material, né? Os elementos do corpo físico, eles permanecem no orbe, onde aquele corpo está lotado, né? Onde aquele espírito está designado para encarnar. O corpo etérico, o corpo vital, ele faz parte do perispírito, é a estrutura, é como se fosse, a gente usou até a analogia, é como se fosse a carga da bateria. Mas, se não for a carga da bateria, se não for pela bateria, por exemplo, o nosso celular é um pedaço de plástico, né? Ele não tem função, a gente não consegue utilizar. Então é preciso que tenha uma energia que dê vida, que dê dinamismo a este corpo. E a energia, este fluido, que não é um fluido imaterial, ele é um fluido sutil, ele é uma energia que não está na dimensão astral, ele está na dimensão semimaterial. Nem está na dimensão física e nem está na dimensão espiritual. Ele está em uma zona intermediária, que é chamada de zona semimaterial. Essa estrutura, ela se acopla no nosso corpo físico, interpenetra o corpo físico e sobressai de alguns milímetros a alguns centímetros. Tá? Ele é como se fosse uma sobreposição. Tá? Interage com os órgãos, interage com a pele, interage com o meio ambiente. Então, a função do corpo etérico, desta energia vital, é fazer com que aquela carne, aqueles ossos, tenham vida. Senão, seríamos apenas um objeto inorgânico, uma massa de carne sem vida. Né? Inclusive, essa é a descrição que é utilizada no Livro dos Espíritos. Né? Se não fosse pelo corpo vital, nós seríamos apenas massa de carne. Tá certo? Esta estrutura, corpo etérico junto com o corpo astral, é o que forma aquilo que a gente chama de perispírito. Tá? Então, o perispírito, ele está, é o nosso molde, podemos dizer, né, que é o que traz todos os nossos registros espirituais para auxiliar o espírito dentro da nossa existência encarnatória. Tá? Nós vamos nos aprofundar hoje bastante. Eu imagino que a gente vai trabalhar até o corpo mental inferior nesse nosso encontro de hoje. Tá? Até para poder nós termos algum tempo para conversar, para poder tirarmos dúvidas, tá certo? Então, voltando um pouco sobre o corpo etérico. Então, recapitulando, este corpo etérico, no momento em que a gente perde a nossa vida, esta energia se dissipa
e ela retorna para o todo universal, né? Como nós falamos, é o que nos dá vida. Inclusive, sem este... É por isso, inclusive, que os corpos, quando vem o processo de... Quando morrem, vamos usar esse termo, né, que todo mundo conhece, os corpos precisam ser cremados depois de 3 dias, mais ou menos, né? Que é o período em que este corpo vital se dissipa. É um período mais ou menos de 3 dias, né? 72 horas é o que a espiritualidade nos ensina, né? Então, ele é responsável por prover a vitalidade e ligar justamente ao corpo astral. Este corpo vital, naturalmente, a cada encarnação, ele é um corpo novo. Ele é uma vitalidade nova. Então, ele está vinculado, é inerente à vida material. A energia vital, a gente sente que a gente está tendo perda de energia vital quando a gente se sente cansado, quando a gente se sente com muita desânimo, quando a gente dorme, mas acorda sempre muito exausto, sempre muito cansado. Atividades mediúnicas, elas têm muita perda, porque o encarnado ele cede muita energia vital para que os espíritos, para a equipe espiritual possa atuar, né? E então essa é uma energia que é muito necessária para as atividades espirituais, né? Em processos de resgate, em processos de socorro, a energia vital ela é sempre muito importante. Existe uma passagem importante que eu gostaria de frisar com vocês aqui, e não sei se vocês já ouviram falar sobre o choque anímico, né? O choque anímico é uma atividade que é empregada em espíritos que necessitam de alguma aceleração no seu processo de recuperação. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o corpo astral, que ele sofre degeneração. Como nós falamos, é um corpo que muda, esse corpo sofre interferências, ele sofre modificações. Então, este corpo ele pode passar por um processo de degeneração. E para acelerar a recuperação desta degeneração, é necessário submeter este espírito a um choque anímico, que é o quê? É como se fosse uma encarnação relâmpago. É pego um encarnado que tenha uma energia vital valiosa. O que determina a qualidade de uma energia vital? É a conduta da pessoa, é o nível de moralidade daquela pessoa. E isso não está ligado à religiosidade. Eu posso ser uma pessoa que não saio do centro espírita, ou então não saio da igreja, não saio dos trabalhos espirituais, mas eu posso não ter uma energia vital das melhores. Por quê? Porque eu posso não ser alguém muito moralizado. Eu posso ser uma pessoa que, por mais que eu esteja presente ali, eu não consigo transformar aquela presença em melhoramento. Ao passo que uma pessoa que não frequenta nenhuma religião, nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma mesquita, nada, mas ela possui uma conduta reta. Ela é uma pessoa honesta, uma pessoa leal, respeitadora, uma pessoa que tem bons hábitos e bons costumes. Muitas vezes essa pessoa ela se intitula para todos nós como uma pessoa sem religião. Ela se intitula como uma pessoa ateia, não tenho crença nenhuma, não acredito nesse Deus que vocês falam. Pode falar isso. Mas a conduta desta pessoa, no dia a dia, o modo de ser, faz com que seja alguém que tenha uma energia evoluída, uma energia mais purificada. E estas pessoas são muito utilizadas em trabalhos desta natureza, em trabalhos de recuperações mais complexas, de atividades mais complexas, né? Então eu posso, como eu falei, estar durante a noite, durante o meu desdobramento, na hora que eu estou dormindo, eu posso estar dormindo, o corpo está dormindo, mas o espírito está em atividades espirituais, em atividades constantes de socorro em zonas umbralinas, ofertando a minha energia vital para que esses trabalhos de recuperação sejam feitos, né? Em um momento na frente, nós vamos falar sobre a maternidade. Nós vamos falar sobre o fenômeno espiritual da maternidade. E a maternidade, a gestação, ela não se dá somente na matéria.
a gestação também ocorre em nível espiritual, né? Só para dar uma pincelada, por exemplo, quando, eventualmente nós vemos mães, né, mulheres que estão gestando e durante a gestação sofre uma série de problemas, vive cansada, adoece, o corpo fica muito debilitado durante a gestação. Significa que aquele espírito, em muitos casos, durante o período da gestação, durante o período que ele permanece com a mãe, porque muitos deles desencarnam, né, existem os abortos espontâneos, durante aquele período, o espírito removeu a energia vital daquela mãe de uma forma muito intensa, porque era assim necessário para ele. Para que ele, durante este processo, é como se ele tivesse uma necessidade de regeneração maior do que um outro espírito que esteja num nível evolutivo melhor. E aí a mãe é quem cede a energia vital para aquele filho, é como se fosse, usando um termo grosseiro, é como se fosse um parasitismo. Em muitos casos, a mãe desencarna. Agora ela, em espírito, ela é recompensada por isso, né? Muitas vezes o espírito sofre pouco, o corpo que sofre mais. Aí a mãe desencarna, o filho muitas vezes nasce, às vezes ele vem com uma série de problemas, às vezes ele também desencarna. Então era uma necessidade para que aquele ser passasse por este período, que é chamado um período de... como se fosse uma reencarnação relâmpago. Então é um desgaste de energia muito grande para poder colocar aquele espírito que está nascendo em uma condição vibratória que ele não venha a, como é que eu posso dizer, interferir no meio onde a gente está, tá? Porque espíritos que possuem um nível vibratório muito baixo, ele interfere na psicosfera do planeta, ele interfere na qualidade energética do planeta, assim como entidades que possuem um fluido vital muito elevado, elas contribuem de forma positiva em nível global, em nível maior do que a sua própria casa, né? Então, o duplo etérico ele tem uma função muito mais importante do que a gente imagina, né? Ele nos dá vida, ele nos dá essa vitalidade e, além disso, ele abastece o trabalho espiritual, especialmente com uma forma de caridade para espíritos mais atrasados, né? Espíritos que estejam num estágio de ignorância ainda muito grande, porque existe, como a gente falou, a gente vai falar um pouco agora sobre o corpo astral. Existem espíritos que passam por um processo de degeneração, perdem a forma humana, vão perdendo a forma humana, que demorou milênios e milênios e milênios para recuperar, para conseguir. E aí, durante algumas encarnações voltadas para atividades trevosas, atividades que não condizem com um espírito humano, podemos assim dizer, um estágio humano, então ele começa a ter perda, vai perdendo o estágio a forma humana, a forma de humanoide. E aí adquire formatos degenerados, ele adquire inclusive formatos de animais. A gente não vai avançar nesse tema de degeneração, mas esse processo acontece e existem espíritos que adquirem formatos de outros, de bichos, ou os reptiloides, os cavernícolas. Um corpo, por exemplo, quando você tem uma condição vibratória estável, normal, o seu perispírito tem um formato do seu corpo humano. Entretanto, se o seu espírito está muito atrasado, né, se ele está muito voltado para o mal, ele vai retrocedendo. E ele chega a apresentar um formato de um homem das cavernas, que chama-se de cavernícolas, né? Existem espíritos que estão no estágio tão atrasado que ele adquire o formato de objetos, de pedra, de árvores, de larvas, até chegar no último estágio de degeneração, que é o estágio ovoide, e é um estágio último. Agora, o que é que se degenera? É só o corpo astral. A mente, a consciência não se degenera. Então, tudo que o espírito aprendeu até aquele ponto, ele não perde. Aquele conhecimento, aquela bagagem, ela fica aprisionada, ela não se destrói.
a essência espiritual ela permanece. Agora, o corpo dele, esse corpo mutável, né, este corpo astral, ele sofre alterações. E aí a gente vê em muitos casos os encarnados que possuem mutilações, né, que possuem degenerações, problemas morfológicos, uma série de questões que são justamente a necessidade desse espírito de viver a matéria de novo para poder ele ir lentamente regenerando. Quando você passa por este choque anímico, o que demoraria 500, 600 anos, você pode conseguir em 2 meses, em 3 meses, a troco de muita perda de energia vital. Aquele no Brasil que iniciou estes trabalhos, no início do século passado, foi Chico Xavier. Chico Xavier foi um dos precursores dos resgates de espíritos em alto processo de degeneração. E ele cedia a energia dele cedia o corpo dele para que o espírito se apossasse, vamos dizer assim, da estrutura dele e o espírito se retirava. O espírito Chico Xavier ficava de parte, observando o seu corpo ter perdas energéticas muito grandes. Depois, aquele espírito era retirado do corpo dele para fazer outros tratamentos, e aí o Chico voltava para o seu corpo e demorava dias e dias para se regenerar de novo por causa da quantidade de perdas, né, que ele teve. Então, a energia vital de nós encarnados, ela é uma matéria muito valiosa e nós não sabemos cuidar muito bem dela. Não é? A gente não tem muito zelo pela nossa energia vital. Quais são as características, né? Como é que a gente sabe, de fato, como a gente citou? Sono mal feito, sono desregulado, dorme pouco, pensamentos muito atribulados, uma vida muito atribulada, com muito voltado para questões materiais, muito voltado para sentimentos inferiores. Então, imagina que esta é a energia que a pessoa está vibrando. Por que é que ela, no momento em que o espírito está liberto do corpo, que é na hora do sono, por que é que ele vai estar protegido e amparado pela equipe espiritual que cuida da encarnação dele, se durante o dia não é isso que ele está fazendo, né? Não é isso que ele está pregando, está muito envolvido em raiva, em rancor, em ciúme, em violência, em vícios de toda natureza. Então, no momento que você vai dormir, o espírito ele está solto, ele está, como é que diz, desprendido de certa forma, liberto do corpo material, mas ele continua ainda vibrando, continua ainda envolto naquela energia, naquela toxina que ele mesmo criou para si. E aí atraem entidades que se valem desse estado para que ele comece a ter perdas de energia através do processo de vampirização. A vampirização, a gente tem a figura do vampiro, né, do Drácula, a gente aprendeu isso no cinema. A vampirização é uma alegoria, né, uma caricatura que foi criada, inclusive, assim, pelo cinema, pelo romance e tal, pelos livros, mas é uma característica exatamente de como acontece. Os vampiros, o que é que a gente conhece dos vampiros? São seres com aspecto de morto-vivo, com olheiras, né, possuem grandes caninos, que não vivem dentro de um caixão, que não gostam da claridade, que não gostam da cruz e que se alimenta de sangue de encarnados. Então é uma figura simbólica, de uma simbologia muito rica, que está muito ligada justamente a estes seres que são os vampiros astrais, que de fato vivem na escuridão, vivem nas zonas umbralinas escuras, que possuem poderes, que possuem uma série de espíritos subordinados para encontrarem estes encarnados, estes vivos, vamos dizer assim, né, para a gente falar na linguagem dos filmes, para encontrarem estes irmãos vivos que são presas fáceis, e aí ele vai no pescoço e retira o sangue daquela pessoa. O sangue é a vida, né, a representação da vida. E aquele corpo cai desfalecido
e passa a estar contaminado com aquela mordida, né, com aquela dentada que o vampiro deu. A partir do momento que ele sofre aquela mordida, ele passa a estar sob o jugo daquele vampiro, não é isso que a gente vê nos filmes? Não é? Então, aquela é uma ficção, mas que é uma ficção muito realista. E a partir daquele momento, o espírito, o encarnado que der margem a ser vampirizado, ele vai entrar num processo de hipnose, ele vai entrar num processo de subjugação por parte desses vampiros astrais que não são espíritos, podemos dizer assim, burros. Eles são muito inteligentes. Os vampiros astrais, eles já estão em um nível hierárquico dentro das trevas muito grande. Eles já têm os seus soldados, já têm seus escravos, eles são grandes manipuladores, não estão no topo da cadeia hierárquica, mas eles estão em uma posição intermediária e são muito lúcidos e fazem o que fazem com consciência do que estão fazendo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com nossa energia vital através de hábitos, comportamentos, pensamentos, atitudes, desejos equilibrados, para que a gente esteja livre temporariamente, né, porque a gente está sempre mudando o nosso estado vibratório, mas para que a gente se coloque em uma condição mais segura, porque a equipe espiritual que cuida da sua encarnação, nenhum de nós está sozinho nessa jornada, ela respeita muito o seu livre-arbítrio. Do mesmo modo que ela está te protegendo, se não for da sua vontade receber a proteção, eles vão deixar você seguir as suas escolhas. Então, elas vão permitir, a equipe vai permitir que você sofra, que eu sofra uma interferência dessa natureza. E tenha perda vital, tenha perda de fluido vital, de energia. Né? Então, é necessário, de fato, a gente ter muito cuidado com os nossos pensamentos, não é só de noite, né? Às vezes a gente fica assim, não, é de noite que a gente tem que preocupar. De fato, não é só à noite. A gente precisa vigiar durante o nosso dia, colocar a luz dentro da nossa casa, colocar energias positivas, pensamentos positivos, como Laís colocou aqui, lembrando da importância do autoconhecimento e de estarmos conscientes, justamente. Por quê? Porque eu posso estar tendo comportamentos, eu posso estar tendo pensamentos, sentimentos que são negativos, e eu nem sei que eu estou tendo aqueles sentimentos e que aquilo é negativo. Então, através do exercício da autorreforma, do autoconhecimento, eu vou descobrindo onde estão essas minhas lacunas, onde estão essas minhas necessidades mais materiais, mais inferiores, e através disso eu vou trabalhando, eu vou descobrindo, eu vou me tornando alguém mais atento aos meus comportamentos e, em especial, aos meus pensamentos. Lembrando que nós somos um fabricante de energia. Né? A nossa energia, quando a gente perde, a gente regenera aquela energia, a gente gera novas energias. Então, eu estou constantemente gerando e entregando para o mundo energia, né? Dentro desta grande rede da qual nós fazemos parte. Né? Então, eu estou sempre contribuindo com esta grande energia. Então, se eu já mostro para mim mesmo uma vontade, uma busca, eu não vou melhorar 100% de uma hora para outra. Todo mundo sabe disso. Né? Mas só a minha vontade sincera de me regenerar, de me tornar alguém melhor, já vai me trazer recursos que até então eu estava desperdiçando, que eu estava deixando de lado. Né? Laís comentou aqui, a reforma interior apenas começa de fato a se tornar eficiente quando alinhamos nossa existência ao conhecimento de quem somos. Vou permitir mais uma pessoa aqui. Deixa eu voltar aqui. É ao conhecimento de quem somos nós e a cada um de nós veio. Para descobrir quem somos, basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes para quem já busca. Estudo das ocorrências do dia a dia. De fato, não tem segredo nenhum. Está certíssima, não tem segredo. Não existe um caminho pronto, né? Não existe uma fórmula padrão e nem é um bicho de 7 cabeças. O problema que nos falta, na verdade, é coragem para poder descobrir as nossas maiores questões íntimas. E aí a gente passa a vida toda fugindo dessa realidade.
E quando a gente, de fato, está disposto a reconhecer e a seguir o nosso processo, livrando-nos desta culpa, livrando-nos desse peso que nós mesmos nos impomos, aí a gente vai conseguir enxergar com mais clareza o caminho que a gente precisa seguir. Para nós estarmos livres destas interferências que nos levam, sob nossa vontade, para estes estados mais desprezíveis, basta que nós estejamos voltados para o bem. Isso não significa que a nossa vida vai ser mais fácil. Eu não engano quem achar que nós vamos ter uma vida de fazer, não, eu agora estou fazendo reforma íntima, eu agora estou fazendo autoanálise, eu estou fazendo minha busca interior e as coisas estão se tornando mais fáceis para mim. Não é isso que acontece. O que acontece é que a gente se enxerga melhor as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É igual um aluno. Se você pega um menino que está na escola com 3 anos, ele vai aprender primeiro a desenhar o A, o B, o C. Este mesmo menino, ou esta mesma menina, quando tiver com 16, 17 anos, vai estar fazendo contas matemáticas que são verdadeiros teoremas, ou então escrevendo dissertações, teses de mestrado, mas se você lembrar, lá atrás essa pessoa não sabia fazer nem o A. Então ela foi se tornando mais bem preparada para enfrentar e adquirir conhecimentos para construir coisas maiores, coisas mais grandiosas. Então é este o processo natural que a gente perpassa ao longo da nossa vida de autoconhecimento, né? Não vai facilitar, mas vai nos tornar mais aptos a conseguirmos encontrar novas respostas para dilemas que a gente não estava sabendo responder, né? Tatiane nos complementa aqui. Estou lendo o livro Reforma Íntima de Irmã Bernadette pelo espírito do irmão Jerônimo. Que bom, Tatiane. Se você quiser dar um depoimento sobre o livro, né, o que é que você está achando, fique à vontade, viu? Obrigado pela sua recomendação, né, pela sua sugestão de leitura. E isso já abre uma grande porta, né? Hoje nós temos aí este desafio para a totalidade. O desafio do autoconhecimento é para todos, 100% dos espíritos que hoje estão encarnados e aqueles também que estão desencarnados. Estamos todos nesta mesma página, em busca deste autodescobrir-se para adquirir consciência espiritual, né? Como o Ramatiz nos explica, a consciência espiritual é como se fosse uma coxa de retalho, que é a junção de vários despertar da consciência humana. Através das minhas aprendizagens, das minhas vivências, eu vou adquirindo microconhecimentos que vão somando, vão me tornando uma pessoa melhor, um ser humano melhor, mais consciente, e este conhecimento humano me leva a um nível de conhecimento espiritual. Então, nós não conseguimos desenvolver a consciência espiritual sem antes a gente desenvolver a consciência humana. E a gente só desenvolve a consciência humana através do exercício das vivências, dos aprendizados, das quedas e levantes, os erros e acertos, erros e acertos. É assim que a gente vai adquirindo, né? Porque no vulgar se chama-se couro grosso, né? Pois bem, então a gente falando do corpo astral, né? O corpo astral é esse terceiro corpo, ele não está na dimensão semimaterial e nem está na dimensão física. Ele já está na dimensão astral, ele está na dimensão maior, mais sutil, né? Mais leve, e ele é gerado naturalmente à medida da nossa criação. O corpo astral ele é gerado no processo de criação do espírito. Em muitos casos, até adquirir o estágio humano, ele vai se tornando mais, como é que diz, aperfeiçoado, mais sofisticado, mais apurado, né? Qual é a função do corpo astral? Né? Qual é a função deste corpo? Ele é um registro, ele é como se fosse o HD de registros, mas não é a memória, é diferente, né? A memória é o corpo mental que a gente vai falar.
Mas o corpo astral é onde estão registradas todas as minhas memórias afetivas, todas as minhas questões de necessidades daquela reencarnação, todas as manchas que eu adquiri, todas as virtudes que eu adquiri em nível humano, vamos dizer assim. Né? Então, é um molde, é aquele molde, né? Quem lembra das revistas antigas, minha mãe tem várias, aquelas revistas manequim, né? Então, você ali tinha um molde para você fazer uma camisa, você fazer um vestido, e aí você pegava aquele molde e aí desenhava, cortava o tecido e fazia um processo de costura. Isso é bem antigo. Né? Então, ele tem, de fato, essas impressões e registros dos sentimentos, de emoções, as primeiras experiências, né? As questões da consciência estão no perispírito, que é a junção, como a gente falou, né? Desse corpo astral com a energia vital, mas falando especificamente do corpo astral. Né? Então, quando você vê um espírito mais atrasado, que ele está com raiva, muita mágoa, irritabilidade, culpa, remorso, né? Ele possui deformidades, ele possui alterações, manchas, nódoas, ele é uma estrutura totalmente intoxicada. Então, quando um médium de clarividência vê um espírito na frente dele, ele está enxergando ali o corpo astral, ele não está enxergando nada mais, nada menos do que o corpo astral. Não está enxergando, a gente chama assim, né? Fulano viu um espírito. O corpo espiritual, né? Ele está falando da estrutura como um todo, mas o que ele viu foi o corpo astral. E aí ele vê pelas cores que compõem, pelas manchas que permeiam aquela imagem, a gente consegue perceber se trata de um ser de luz, se trata de um ser perturbado, se trata de um impostor, através daquela estrutura visível. Né? E aí surgem aquelas figuras horripilantes que a gente também vê muito em filmes, os zumbis, os lobisomens, estes seres, né, que nós falamos, com estruturas não humanas. Então, o que é um lobisomem? A pessoa, como é que conta, né, a fábula? Você, depois de meia-noite, aí tem uma série de histórias de lua cheia e tal. O ser humano se transforma em uma estrutura em forma metade homem e metade lobo. Metade homem, metade cão. É a estrutura perispiritual. É a estrutura daquele corpo astral em processo de degeneração. Da mesma forma, quando você vê um ser em estado normal, um formato humano verdadeiro. E existe, inclusive, a possibilidade deste corpo astral se renovar, se alterar, através das manipulações mentais, pela força do pensamento. Um espírito pode se transparecer, por exemplo, mais jovem do que ele desencarnou. A pessoa pode ter desencarnado com 90 anos, bastante debilitado. Quando ele aparece, aparece em um formato mais jovial, aparece com outra vitalidade. Significa o quê? Significa que aquele ser está isento de máculas, está isento de imperfeições, não o coloca ainda em condição de perfeição, de um ser perfeito, mas o coloca em alguém que está no estágio evolutivo de acordo com o seu nível de evolução. Então, pode se renovar, pode se aparecer inclusive com uma criança, com um jovem. Espíritos antigos, muito sábios, podem parecer adolescentes. Existe um livro, esse livro é muito famoso, é uma obra muito boa, eu recomendo para vocês a leitura. Eu não recomendo para quem está iniciando os estudos, né, porque ele traz uma série de questões que podem perturbar e que podem confundir. Que é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, baseado na história de Camilo Cândido Botelho, que foi um suicida. Apesar do nome Memórias de um Suicida, a parte do suicídio em si, ele fica restrito só ao início. A obra em si trabalha a regeneração dele. Tudo que ele precisou passar para ele se regenerar, para ele voltar a ter uma condição, e aí ele passou várias décadas se programando para uma nova encarnação, né, para uma nova vida, e aí ele trouxe tudo que ele vivenciou. Né? E aí, durante esta passagem, ele desencarnou como um senhor de, se não me engano, 60 e poucos, 70 anos. Já um senhor. Como ele não tinha essa força do pensamento, e ele tinha esta culpa, ele tinha essa mancha de ter cometido suicídio,
ele carregava, inclusive, o ferimento que ele fez e as dores que ele fez, que ele sentiu no ato do suicídio, dele deu um tiro no ouvido esquerdo. Né? Então, ele viveu durante todo esse tempo sangrando, como se ele tivesse acabado de cometer o ato. E desencarnou como ele não conseguiu perder aquela estrutura, né, aquele corpo astral dele. E chegou um certo momento que ele estava estudando, ele estava tomando aulas dentro do processo de aprendizado, e quem dava aula para ele, um dos professores, era um menino de uma figura como se tivesse 12 anos de idade. Ele até questionava, um senhor tomando aula com um menino de 12 anos, de 13 anos de idade, até que ele foi informado que aquele era um espírito evoluidíssimo e que gostava de se transparecer como um jovenzinho, como um adolescente. E questionado mais ainda, ele tinha sido uma daquelas crianças que Jesus colocou ao redor dele, daquela famosa passagem do Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas. Então, este era um daquelas criancinhas que estavam na frente de Jesus. Então, já era um espírito bastante evoluído, mas guardava a figura de um adolescente. Então, este fato, no campo espiritual, não quer dizer nada. A idade que um espírito se apresenta não necessariamente indica que se trata de um espírito antigo ou jovem. Né? O que vai trazer, de fato, como é que posso dizer, este entendimento de evolução é o seu nível de luminosidade, é o seu nível de abrangência, é o seu nível de atributos evoluídos de espírito. Né? Então, tem uma série de características e não a idade, como se a idade material representasse alguma coisa neste aspecto espiritual. Né? Então, o corpo astral, ele tem, se você tem, por exemplo, e aí aqui eu faço um adendo muito importante, com relação às doenças. Né? Todos nós vivenciamos casos na família ou conosco mesmo, de doenças, câncer, tuberculose, lúpus, AIDS, gripes, pneumonia, uma série de doenças. Algumas delas doenças congênitas, hidrocefalia, paralisia, cegueira, surdez. Todos esses estágios não são castigo. Tudo isso não são castigo. Ao contrário, toda doença que se manifesta no corpo é uma liberação desta toxina do corpo astral. Então, uma pessoa, por exemplo, que está lutando contra o câncer, não se trata de uma aquisição aleatória. Eu tive a infelicidade de adquirir câncer. De fato, adquiriu câncer por uma necessidade evolutiva do espírito. O corpo, gente, como a gente falou, o corpo físico, ele é o primeiro a se degenerar. Ele é criado, inclusive, com esta função de perder, de ser o escoadouro de todas as mazelas que há no espírito. Então, uma pessoa, por exemplo, que passa a vida inteira lutando contra o câncer, em um estágio mais avançado, se nós tivéssemos outra consciência, entenderíamos que esta é uma purificação espiritual. Por quê? Porque, naturalmente, em existências anteriores, ou até mesmo dentro da existência atual, aquele espírito, aquele ser, adquiriu pendências, adquiriu débitos que mancharam, que denegriram, que afetaram a sua estrutura espiritual, a sua estrutura astral. E essas toxinas, essas manchas, essas nódulas precisam ser liberadas, precisam ser desaguadas. Então, como a gente falou no início, o processo evolutivo ele se dá mais rápido na matéria. É preciso reencarnar para evoluir. É preciso viver a matéria para evoluir. E é neste exercício que estas anomalias vão se apresentar no corpo. Então, haverá sofrimento, sofrimento não, haverá dor, haverá muita dor. Haverá muita privação, haverá sim. Mas é um processo necessário para que este corpo astral, para que esta estrutura se purifique e consiga seguir a sua jornada. Não é fácil, todos nós sabemos. Não é fácil para a pessoa, não é fácil para a família, para os amigos.
Conviver, por exemplo, com uma pessoa que nasce sem as pernas, que nasce com debilidade mental, que nasce com cegueira, que nasce com predisposição ao câncer, que nasce com uma série de doenças ósseas, por exemplo, doenças digestivas e diversas que nós temos. Então, não é fácil vivenciar, de fato, estas ocorrências, né? Entretanto, é da vontade deste espírito passar por esta prova corajosa para que ele acelere a sua recuperação, para que ele cumpra o resgate dos malfeitos anteriores, né? E aí quem sofre, quem existe para sofrer isso é o corpo físico. E o espírito, muitos espíritos inclusive, renascem na matéria sem sequer saber que estão renascidos. São aqueles espíritos, por exemplo, que possuem um grande desafio psíquico, ou que nascem e desencarnam em estado vegetativo. É forçoso que ele perpasse por aquele processo para ir fazendo a sua purificação. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida atual, com o tipo de energia, com o tipo de atitude, com os malfeitos, com os nossos pendores, porque hoje a gente está plantando as nossas encarnações futuras. E muitos processos demoram mais de uma encarnação para sanar. Demoram várias encarnações, dependendo da quantidade, do nível de toxina que este corpo astral apresenta. Ele não vai conseguir sanear tudo em uma única encarnação, em uma única existência. Ele vai precisar de várias, tudo fruto de escolhas mal feitas do passado, né? Então, lembra que a gente falou que no corpo astral ficam os registros da consciência, né? Registros mentais, emoções. Então, se você que está aqui do outro lado ouvindo, está com raiva de alguém, está com ódio de alguém, está com rancor de alguém, está alimentando uma raiva de si mesmo, um ódio de si mesmo, está alimentando alguma decepção muito grande por algo que é comezinho, algo que é pequeno, comparado a essa grandeza, a hora é agora para começar a já se desintoxicar, liberar através dos seus exercícios de meditação, de respiração, de auto-perdão, de auto-aceitação, para que seja possível a gente se reconciliar com estas outras pessoas, se não for comigo mesmo, mas com essas outras pessoas, senão eu vou estar criando passivo, vou estar criando uma realidade e mais lá na frente eu vou precisar prestar contas, e não é pelo julgo, não é pelo julgamento de nenhuma divindade, de nenhum deus, como é, nenhum deus pagão, aquele senhor grisalho, barbudo, malhado de tanga, sentado segurando um tridente. Não é essa figura não existe. Essa figura é mitologia. A cobrança é da sua própria consciência, né? A cobrança vem do remorso, do arrependimento, da dor de consciência, e aí é necessário, a dor de consciência é tão grande que é necessário o espírito se submeter a um resgate muitas vezes doloroso, e é o que a gente tem visto ultimamente, né? Bom, gente, a gente já tem 50 minutos de encontro, eu vou parar por aqui, né? É bastante tema, realmente é bastante assunto para a gente tratar sobre esses corpos, porque nós estamos nesta era, na era dos corpos mutáveis, ainda sofremos muito a interferência do nosso ego, e o que a gente está lutando é para dar a estes corpos uma importância menor do que a gente dá, para deixar fluir os outros corpos, né, que vêm na sequência, que eu vou até mostrar aqui para vocês, os três: o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Estes são os corpos imutáveis. Estes dizem respeito ao eu superior, que é a nossa consciência cósmica, né? A gente vai chegar lá. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Valentina. Boa noite. Você tá bem, Valentina? Eu não esqueci de você não, viu? Me perdoe por não ter falado seu nome naquela hora. Assim, eu achei o assunto bem complexo. Eu ia até te perguntar se tem como
algum outro lugar que eu possa ler, porque eu fiquei assim, meio que confusa, né? Mas eu vou recomendar para vocês, tem um livro Perispírito, O que os Espíritos Disseram a Respeito. É um livro do Gesiel Andrade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fica à vontade. Muito do que você disse sobre essas manchas adquiridas pelo espírito, eu já experimentei. Uhum. Só que hoje eu consigo não vibrar mais, movimentar mais esse tipo de energia, de sentir ódio, de sentir rancor, de não entender as coisas, de revolta. Eu já experimentei muito sobre isso. Sim. De um tempo para cá, é pouco tempo, é bem pouco tempo para cá, eu venho me exercitando e gostando muito de não vibrar mais esse tipo de sensação, de energia, de fomentar um sentimento desse avante mais, sabe? Eu estou muito mais... Não digo contido, não, porque conter alguma coisa, ela ainda está lá e você precisa conter. Verdade. Entendeu? Isso apenas não flui mais através de mim. Eu quero saber a minha pergunta em relação ao que eu já fiz, o que eu já senti em relação a isso. Eu consigo corrigir isso no meu perispírito, nas manchas que eu possa ter adquirido até então e não as aceito mais. Isso pode ser corrigido através de mim mesmo, da minha vontade, da minha intenção de ser uma pessoa melhor e de agora em diante? Perfeitamente, meu querido. Como é que Jesus nos ensina? Ele diz o seguinte: o bem que se faz apaga o mal que se fez. Ninguém está aqui para viver, para poder ficar pagando penitência. Nós fomos criados para evoluir. E eu só evoluo por vontade própria. Ninguém me força a evoluir. Então, meu amigo, se eu fiz lá atrás erros, se eu matei, se eu intoxiquei, fiz feitiço, fiz isso, aquilo, outro, eu vou chegar e vou dizer, eu quero melhorar, eu quero mudar isso já a partir de agora. A gente tem um caso muito emblemático de um americano. Ele foi responsável por mais de 70 mil abortos. Ele ensinou muitas pessoas a cometer aborto, ele praticou muitos abortos e ele era um abortista. Até que chegou um certo ponto que alguém da família dele foi abortado. Não sei se era um neto dele, era alguma pessoa, filho de um parente dele, enfim. Daquele momento em diante, ele se tornou outra e disse, não, eu vou fazer um trabalho agora de combate total. É lógico que assim, você criou um peso ali, você criou um karma, você criou uma pendência. Mas a espiritualidade, ela inverte este processo, ela troca este processo para que você não... Assim, não é necessário que você sofra, desde que você faça o bem, você faça a bondade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela tem um passado, ela cometeu alguns erros, fez algumas coisas erradas e adquiriu esta pendência. Muitas vezes a gente, no estado de ego, vamos dizer assim, né? Você como Flávio, eu como Leocion, eu não sei dos meus acordos espirituais, mas o espírito sabe, a estrutura espiritual sabe. Então, eu sabendo dessas minhas consequências, aí vamos dizer que eu sou uma mulher que cometi, por exemplo, adultério, que eu fiz uma série de coisas erradas, abortei, criei este passivo enorme, mas aí eu peço ajuda. Eu digo, olha, eu não quero mais vivenciar isso, eu não quero mais fazer isso. Aí a espiritualidade chega e fala assim, ó, tá bom, você não quer não? Então vamos fazer um acordo. Nós vamos apagar, vamos ajudar você a apagar esta culpa, mas por outro lado, você vai dar à luz a um espírito que está aqui, um ex-psicopata, ele tem uma tendência psicótica, mas esse cara precisa reencarnar e não estamos achando mãe para ele. Você tem interesse em ser mãe dele e você vai ter grandes recompensas.
por você estar abrigando esta pessoa que vai nascer cheia de mutilações, vai nascer cheia de questões e vai vir com uma sede muito grande de fazer o mal, mas ele precisa nascer. Se você se comprometer a cuidar dele durante essa encarnação dele, ensiná-lo os bons caminhos, você vai ter todo o apoio, a gente vai livrar, a gente vai fazer essa troca com o alto. E você não vai precisar pagar essas penitências e você resgata isso mais rápido. A pessoa diz, então tá bom, então eu topo. E aí você vê aquela pessoa, muitas vezes, em uma família paupérrima, em condições deploráveis, e aí um filho por cima do outro, e quando vem, sempre vem um cheio de anomalias, cheio de doenças, cheio de hidrocefalia, paralisia, uma série de doenças de pele, etc. Você diz, gente, é muita desgraça para uma família só, já tem pobreza, já tem uma série de coisas, mas aquilo ali para o espírito é um processo de regeneração. Por quê? Porque ela fez essa troca, isso que você está falando, diz assim, eu vou fazer o bem, vou fazer uma bondade. Eu quero me libertar disso, eu não quero ter que pagar por erro que eu fiz, mas eu me prontifico a fazer o bem em um nível de muita abnegação. E aí, ali você consegue. Eu estou dando um exemplo aqui drástico, né? Entendi, Leocil. Mas aí, às vezes, você diz assim, pô, eu tenho raiva de meu pai, tenho raiva de minha mãe, não gosto deles dois e tal, e eu vou ficar com isso aí, eu sei que isso aí vai me trazer muitas coisas, eu vou fazer o seguinte, aí você acaba, em certo momento, e vai trabalhar como voluntário em um asilo. Vai trabalhar de voluntário, vai lá cuidar dos velhinhos, vai lá ler livro para eles, vai cobrir eles de noite, tá com frio, vai dar uma madeirinha a 2 idosos, vai cantar para eles, tocar violão, contar piada, fazer o que é, gastar seu tempo para transformar a realidade daquelas pessoas. Você, naturalmente, está fazendo uma bondade e essa bondade está gerando para você um crédito, a gente pode chamar de crédito. E ali, tudo aquilo que você criou, você vai limpar. Você vai eliminar aquilo ali. Ao invés de você continuar no estilo de vida que você tinha, mas o seu sofrimento vai se prolongar muito mais. Aí você diz, não, eu vou fazer bondade, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou ajudar na minha cidade, eu vou acolher, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, com amor. Isso. E Jesus nos ensina, diz assim, hoje, por exemplo, um carinha comentou um negócio, né? Ele, poxa, eu não gosto de fazer caridade, cara, eu não me sinto bem fazendo caridade, mas eu faço. Mas no final eu fico mal-humorado porque eu fiz aquilo ali. Eu disse, é pior, é melhor você não fazer. Eu compreendo isso. Porque é melhor você fazer o bem para uma pessoa com vontade, gastar 1 minuto do seu dia com vontade, com amor, para ouvir uma pessoa, do que você tirar o seu dia, passa o dia inteiro em um abrigo, em um asilo, ou não sei o quê, fazendo sopa, fazendo isso, fazendo aquilo, para no final do dia, faz por dever, faz sem vontade, faz a pulso. Entendi, eu entendi isso. Então é aquela história, cara. O lema é esse: o bem que você faz apaga o mal que você fez. Boa noite, Cacilda. Boa noite. Eu queria saber o seguinte: se fala muito em corpos acásticos. Esses corpos acásticos, eles estão no perispírito? Eles estão aí? Esses corpos, eles são registros, né? Pode ser São registros, exatamente. Eles são memórias, né? Eles estão muito ligados ao corpo mental. Ao corpo mental, sim. Isso. A gente tem 2 corpos mentais, né? A gente tem o corpo mental inferior. E superior. O corpo mental inferior, ele está ligado aos registros acásticos, né? Que eles são registros históricos. Tudo que eu vivenciei, tudo, é como se fosse um grande HD, né? É como se fosse um grande HD. Então, tudo que aconteceu na minha história está neste corpo, né? Quando a gente faz, por exemplo, regressão, as pessoas fazem regressão, elas chegam nestes registros aí, né? Eventualmente a pessoa tem alguma questão muito séria, algum trauma que ela não consegue lidar, e aí através dos registros, através das buscas, né, ela vai descobrir algumas realidades sobre o que é que desencadeou, por exemplo, né, aqueles resgates, aqueles karmas, né, aquelas questões mais de pendências, né?
Então, agora não se restringe apenas, isto é importante que se diga, não se restringe apenas a registros de passado, os registros acásticos. Tem muita coisa de futuro também, né? Aí Sim, fica uma é. dúvida para a gente, né? Eu gosto muito de brincar com esta temática. E quando as pessoas falam assim, mas como que existe essa coisa de futuro se ainda vai acontecer? Como é que existem essas previsões? É lógico que muitas coisas são planejamentos cósmicos, né? O universo não opera aleatoriamente. Mas existem uma série de fenômenos que já aconteceram e nós estamos vivenciando-os agora. Não é? Existem uma série de fatores, daquele jeito que muita gente chama de premonição. Né? Eu tive uma premonição de que ia acontecer um acidente numa cidade tal, ia cair uma coisa e tal, e aí vai que acontece algo daquela natureza. E aquilo, do ponto de vista de física quântica, é complexo de entender na nossa razão, né, na nossa cronologia. Como que eu posso ter acesso a registros de futuro se o futuro ainda não aconteceu? Né? E aí a gente tem que divagar, inclusive, sobre Einstein, sobre essa teoria de relatividade, é tanta coisa que dá nó na nossa cabeça, né? Mas os registros, eles estão, sim, impregnados nos nossos corpos mentais, né? Corpo mental inferior e corpo mental superior, apesar de que a gente vai falar sobre ele, o corpo mental inferior, ele guarda esses registros, né? E o corpo mental superior, ele está voltado à sua busca, né? Da divindade. É como se fossem os registros que vão te levar à sua condição de espírito evoluído. Né? É como se fosse um planejamento, né? Como se fosse um script, vamos dizer assim, os registros que são mais evoluídos, mais superiores, enquanto que o corpo mental inferior, ele guarda as vivências, ele guarda o histórico, né, de tudo que aconteceu. E eu não sei se... Ainda continuando assim, como vivências, eu assisti um filme que falava da eutanásia. Aí, eutanásia e aborto, ele, nesse caso, ele prejudica na evolução desses corpos, no nosso corpo Bom, astral, mental, né, no prejudica, búdico. prejudica sim, porque toda interrupção de vida, é lógico que fica sempre aquela dúvida, né? Mas, gente, tem ali um corpo que está vegetando, que está ali, já não tem mais vitalidade, já não tem mais nada. Como é que a gente vai manter aquele corpo sofrendo? Em Exatamente. muitos casos, o espírito ele está isento daquilo ali, ele está assistindo aquela degeneração. Né? Ele não está dentro desse sofrimento em muitos casos. Então, quando você, à luz da espiritualidade, quando a gente antecipa uma desencarnação, é prejuízo para o espírito que estava ali vivenciando aquilo que para ele era interessante, continuar, nem que fosse mais 10 anos, naquele estado. Né? Por quê? Porque foi calculado, foi planejado aquilo. Nada nos acontece que não seja pela nossa vontade ou necessidade. Nada é contra a nossa vontade ou contra a nossa necessidade. Da mesma forma, um aborto provocado. O espírito que sofre aborto, ele queria encarnar, ele precisava encarnar. Ele veio com essa missão, ele veio com essa ideia, e no meio do caminho a mãe desistiu. A mãe descumpriu o acordo e aquilo gera uma revolta ainda pior. Porque muitas vezes um espírito que é abortado, ele era um espírito indesejado. Então já tinha aquele resgate, já tinha aquele débito todo, já tinha aquela questão toda, e ainda a situação se agrava mais porque ele simplesmente foi impedido de vir para esta vida que ele pediu, implorou, conseguiu a duras penas alguém que o acolhesse, mas esta pessoa desistiu do acolhimento. E ali aquilo gera uma grande revolta, e isso naturalmente vai criar novos e novos registros, novas e novas pendências para você desfazer esse nó. Demora muitas eras, demora muito tempo. Né? É aterrador um espírito que desencarna, por exemplo,
quando uma mãe e o pai, é importante que se frise também a figura do pai, que ele gera ali um ser que também não foi indesejado, né? Ali foi um acerto também em nível espiritual, mas a mãe e o pai, juntos, eles praticam aborto, já abortou outras pessoas e tal, e aí em algum momento aquela mãe ali já está tão desgostosa da vida que ela comete suicídio. Então acumula um nível de toxina, tal como o Flávio fez questão de frisar, aquele espírito entra em um estado de insanidade tão grande, não é? Porque todos aqueles espíritozinhos que queriam reencarnar, eles ficam agrudados como se fosse carrapicho, infernizando aquela mente durante anos e anos e décadas, até que o espírito chega num estado de loucura, tal. Não é? E aí, para você fazer a recuperação, para você trabalhar essas histórias aí, isso nos traz para aquele espírito, tanto para os que foram abortados, quanto para aquela mãe, para aquele pai também, que é conivente com a história, uma série de passivos, uma série de necessidades muito grandes, muito sérias, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial, né? Em algum momento da nossa semana, em algum momento das nossas preces, nós precisamos emanar muitas vibrações para estes grupos, mães e pais que abortaram e espíritos abortados, porque eles vivem durante séculos em uma condição muito depreciativa, né? E aquilo, como você bem citou, Cacilda, ficam registros muito sérios para serem trabalhados no seu processo evolutivo. Naturalmente, o espírito em si, ele não degenera, ele vai estacionar, mas os corpos, o corpo astral em especial, ele adquire uma série de máculas a ponto de ele começar um processo de degeneração. Certo. Obrigado, viu? Tatiane fez um comentário aqui, ó. Estou começando a estudar Kardec há pouco tempo e você se faz entender muito bem e faz com que tenhamos mais vontade de aprofundar. Muito obrigado, viu, Tati? Muito obrigado pela sua contribuição. Se não fosse por vocês, né? Se não fosse pelos nossos irmãos espirituais, este encontro aqui não estaria acontecendo. Eu fico muito grato por vocês estarem aqui conosco. Tá? Muito grato. Cris colocou aqui, obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Cris, por estar aqui conosco também. E a nossa mentora, Yará, né, mandou uma mensagem aqui para nós. Que sejamos conscientes e, acima de tudo, dispostos. Que sejamos mais que teoria. Nossa, que convite, viu? Yará Garzon. Valeu. Bom, gente, então vamos encerrando, né, nosso encontro de hoje. Muito grato por vocês estarem aqui. Então eu agradeço muito mais uma vez. Vamos pedir à espiritualidade muita gratidão a Jesus por ter nos concedido este espaço, por nos ter concedido este tema, que nós possamos, de fato, tal como a nossa mentora nos convidou, que a gente possa praticar, absorver, internalizar e fazermos esta nossa reforma, esta nossa mudança tão necessária para que a gente, de fato, cuide do nosso espírito, tal como a gente cuida do nosso corpo, do nosso carro, da nossa casa, da nossa carreira, da nossa beleza física, e que a gente possa colocar o nosso espírito no devido lugar de prioridade. Tá? Agradecemos a Jesus, ao mentor espiritual de cada um de nós, aos irmãos que nos acompanharam, e tenhamos todos uma excelente noite, tenhamos todos um excelente descanso nesta quarta-feira, e muita gratidão. Um beijo no coração de vocês, gente, e até a próxima, se Deus quiser.